Olá, eu sou Cecília da Estalo e hoje a gente vai falar sobre liderança, autenticidade e vulnerabilidade. Quero trazer para vocês uma inspiração que me faz pensar sobre a liderança autêntica, que é uma temática que a gente fala muito aqui nos nossos materiais, nos nossos vídeos, e a autenticidade pura e verdadeira a partir da vulnerabilidade da gente ser quem a gente é de verdade. Quando a gente acessa líderes, estamos nas empresas, nos nossos clientes, em desenvolvimento de lideranças, a gente percebe uma necessidade de formalizar este papel, né? De estar sentado nessa cadeira com propriedade, buscando ali comportamentos, formas de atuar, coisas que vão fazer sentido para aquela liderança. O esperado pela sociedade, o esperado pela companhia, e às vezes a gente molda este papel, a gente força ele, né? A gente tenta entrar nessa caixinha da liderança, como eu gosto de chamar, e muitas vezes a gente esquece que é a nossa essência que vai fazer diferença no nosso potencial de liderança. Aquilo que vai trazer resultado para a tua liderança tem muito a ver com o teu jeito de ser, com a tua, com o customizar da tua liderança, que só tu tem, que ninguém mais tem. Então, por mais que sim, um líder precisa saber se comunicar, um líder precisa energizar seu time, precisa trazer referências de processo, né? Tem muitas coisas aí, tem que ter condição emocional de lidar com as situações, com a pressão, porém, a gente precisa trazer a nossa essência como pessoa para esse papel, que é um dos papéis mais complexos da nossa carreira. E trago para vocês que essa vulnerabilidade, que muitas vezes é confundida com fragilidade, com fraqueza, com um ponto de desenvolvimento, né? Nunca é suficiente, nunca tá bom. As pessoas não querem demonstrar, não querem que apareça e aí se bloqueiam, se fecham, não se permitem construir bons laços com seus times e não fazem disso uma liderança inspiradora e energizadora, né? Então a gente vai para um viés de entender essa vulnerabilidade como algo negativo e não se permite simplesmente ser quem somos nesse papel, na nossa história e na nossa carreira. E aí tá um grande problema, porque a gente começa a perder credibilidade, perder transparência, quando a gente fica tentando ser algo que a gente não é. E para fazer um penso bem inspiracional, e agora aqui me puxei trazendo Clarice Lispector para vocês, mas vou me arriscar com licença poética, né, da dona Clarice, para trazer para vocês uma passagem, um pequeno trecho que se chama Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector, que ela escreveu lá em 1999, na obra Descoberta do Mundo, e eu vou ler para vocês porque eu queria muito que a gente olhasse para o Se Eu Fosse Eu a partir desse movimento da liderança e de enfrentamento da nossa vulnerabilidade nesse papel tão delicado. Fica atento aqui, me acompanha comigo. Vai estar na descrição desse vídeo o texto completo para vocês. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? O que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece ser a entrada nova no desconhecido.
No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Se eu fosse eu. É tão complexo ser a gente mesmo na vida normal, na rotina, na família, para as pessoas que a gente ama, para quem a gente divide a nossa história. Imagina o quão difícil é, e por isso que a gente fala tanto da liderança autêntica, o quão difícil é eu ser eu mesma num papel de liderança, num papel que eu trilhei tanto, batalhei tanto para chegar, né? Aonde eu busquei referências, aonde eu estudei, eu me preparei, mas mesmo assim é mais fácil eu vestir uma armadura, eu vestir uma máscara, eu me preparar conforme o modelo que o mercado diz que tem que ser de liderança. Porém, eu nunca vou sorrir plenamente, trazer verdade nas minhas atribuições se eu não enfrentar isso. Em tudo na nossa vida, né? Que a gente possa construir uma liderança verdadeiramente autêntica, usando o que a gente tem de ideal, de melhor, as nossas forças, fazendo com que isso reverbere na organização onde a gente trabalha, e não ao contrário, e não contido, preso, onde a gente não pode demonstrar a nossa vulnerabilidade. Pensa a respeito disso, deixa aqui teu comentário, o que esse vídeo te tocou, o que tu achou do vínculo do texto da Clarice com a liderança autêntica. Eu vou te agradecer imensamente e acompanha a gente aqui no nosso canal, vai ter todas as semanas aí um vídeo especial para que tu possa refletir e ter estalos relacionados ao assunto.